Crimes brutais como assassinatos sempre deixam as pessoas incrédulas e geralmente ganham uma cobertura da imprensa. Quando os criminosos são julgados, todo mundo quer saber o que vai acontecer com eles. Mas e se a vítima de um assassinato estivesse viva e fosse encontrada justamente no dia do julgamento? O que aconteceria? Parece história de filme, não é? Só que isso aconteceu de verdade. Eu sou Uriel Martínez e você é muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Natasha M. Ryan nasceu em 1984 e desde então morava com seus pais na cidade de Rockhampton, no estado de Queensland, na Austrália. Sua infância e o começo de sua adolescência foram bons momentos, sem nenhum grande problema. Isso até ela conhecer Scott Black, seu namorado e futuro marido, 8 anos mais velho. Seu comportamento mudou e ela já não era mais considerada aquela menina legal e doce que antes fora. Apesar disso, seus pais continuavam amando Natasha. Mas o ano de 1998 mudaria não só a vida dela, como a de muitas outras pessoas. No dia 31 de agosto, Natasha desapareceu. De início, as autoridades pensavam que ela só havia fugido de casa, já que em 1995 isso aconteceu de verdade. 2 dias depois que ela havia deixado sua residência, os policiais a encontraram. Natasha tinha fugido para um hotel. Nesse hotel estava seu namorado Scott. Naquela ocasião, o namorado chegou a ser acusado por obstruir a justiça e as investigações. Ele alegou que estava ajudando sua namorada, que não estava bem psicologicamente. Black contou que ela tinha ameaçado se matar e que, por isso, ele se sentiu na obrigação de proteger Natasha e tentar fazer com que ela se sentisse bem. Mesmo assim, teve que pagar uma multa. Mas em 1998 a situação aparentava ser bem diferente do que aconteceu em 95. As autoridades foram checar com Scott Black se Natasha estava com ele. Desta vez, o namorado disse que não e que não sabia onde ela poderia estar, já que ela deveria estar naquele momento na escola. Então a polícia teve que redobrar seus esforços para tentar encontrar a menina. Além dos policiais locais, foram deslocados para a cidade agentes nacionais com equipes especializadas em encontrar pessoas em florestas e outros lugares de difícil acesso. As investigações custaram aos cofres públicos centenas de milhares de dólares. E além de todos os agentes envolvidos, cerca de 100 pessoas se voluntariaram para tentar encontrar a garota. Mas mesmo com todos os esforços e recursos, nenhuma pista concreta que indicasse o paradeiro da menina foi encontrado. Muitos já diziam que ela poderia ter sido morta. Na época em que tudo isso aconteceu, a cidade de Rockhampton estava vivendo um pesadelo chamado Leonard Fraser. Mas quem era Leonard Fraser? Leonard John Fraser foi um serial killer que ficou muito famoso na Austrália. Antes mesmo de começar a matar, Fraser cometia estupros. Em Rockhampton, ele matou pelo menos 4 pessoas. Até os dias de hoje, suspeitam que ele pode ter tido outras 3 vítimas. No dia 7 de setembro de 2000, ele foi sentenciado por sequestrar, estuprar e matar uma menina de apenas 9 anos de idade chamada Keira Steinhardt. É interessante dizer que antes mesmo dessa prisão, ele já havia passado um tempo na cadeia por conta de estupros. Só que quando a polícia foi investigar um pouco mais sobre sua vida, se descobriu que Leonard não teria matado somente Keira. Outras mulheres também teriam sido vítimas. O serial killer, sem saber que estava sendo gravado, disse que tinha estuprado e matado mais 4 pessoas. Entre elas estava Natasha Ryan. Os policiais foram até o seu apartamento e encontraram fios de cabelo das mulheres que ele havia abusado. Só que não foi encontrado nada que ligasse a Natasha. Mesmo assim, ele foi acusado da morte de mais 4 pessoas e um novo processo foi aberto. Os parentes de Natasha chegaram a fazer um velório sem o corpo da garota em 2002, como forma de homenageá-la em seu aniversário. Até mesmo balões foram soltos pelas pessoas. Em 2003 começou o julgamento de Leonard. Apesar da cobertura da imprensa, as coisas caminhavam de uma forma tranquila.
Só que uma reviravolta quase inacreditável aconteceu. No dia 10 de abril, Natasha foi encontrada viva após uma dica anônima. E sabe onde? Escondida dentro de um armário localizado na casa de seu namorado. Naquela época, ela já tinha 18 anos de idade. O pai da garota, Robert Ryan, quase sem acreditar, recebeu notícia e por telefone. Conversou então com a sua filha. Para ter certeza, perguntou para Natasha o nome de seu animal de estimação e ela respondeu. Então ele logo foi ao encontro da filha, que estava em uma delegacia dando um depoimento explicando o que teria acontecido nos últimos anos. No dia seguinte, para a surpresa de muita gente, um policial contou as novidades no meio do julgamento de Fraser. As pessoas ficaram chocadas com o que tinha escutado. Na mesma hora, a acusação do assassinato de Ryan foi retirada. Todavia, as outras 3 permaneceram e Leonard foi condenado à prisão perpétua por elas. A garota foi interrogada e várias perguntas a respeito de como ela conseguiu viver sem que fosse descoberta e sobre os motivos que a fizeram desaparecer foram feitas. Um dos maiores motivos pela qual Natasha fugiu de casa foi porque ela queria viver com Scott. Quando perguntaram para ela o motivo pelo qual ela não apareceu, nem mesmo quando Fraser ia ser julgado pela sua morte, ela respondeu que a mentira já havia chegado a uma escala muito grande e que não via uma saída positiva daquilo tudo. Como foi possível que ela passasse então tantos anos vivendo sem que ninguém a visse? Primeiro, porque Scott Black foi transferido de seu emprego para uma outra cidade na Austrália. Com isso, eles conseguiram ter uma certa liberdade. Mesmo assim, na maioria das vezes, eles faziam saídas noturnas para evitar uma grande quantidade de pessoas. O problema foi que Black foi novamente transferido pelo seu trabalho de volta para Rockhampton. Lá, por conta do desaparecimento, a maioria das pessoas sabia quem era Natasha. Então, ela ficou praticamente todos os seus dias reclusa. Suas aventuras fora de casa passaram a ser menos frequentes. Mesmo assim, ela conseguiu ir à praia à noite. Quando Scott recebia uma visita, ela se escondia no armário, o mesmo no qual os policiais acabaram encontrando ela. Ela também foi perguntada a respeito de um suposto contato com Fraser. Ryan disse que nunca viu Leonard em toda a sua vida e falou que só soube dele por meio das notícias que circulavam nos jornais. Toda essa história fez com que muitas pessoas se perguntassem por qual motivo o serial killer teria confessado a morte de alguém que ele não matou. Oficialmente, não se tem uma resposta clara sobre isso. Então, especulações acabaram sendo feitas por parte da imprensa local e dos moradores de Rockhampton. Havia quem acreditasse que a polícia tinha pressionado Fraser a confessar. Outros pensaram que o serial killer falou aquilo para se gabar. E como não sabia que estava sendo gravado, acabou mentindo. Há ainda quem diga que a própria gravação seria falsa. Todavia, muitos especialistas criminais dizem que a fala não deveria ter sido usada como prova pelo fato de que, na prisão, é comum presos mentirem sobre seus crimes, como uma forma de se protegerem ou de demonstrarem mais fortes ou mesmo instáveis do que realmente são. Um fato bastante estranho foi o de que em nenhum momento a defesa de Leonard pediu o cancelamento do seu julgamento. Como eu disse, apesar dele ter sido liberado das acusações em relação a Natasha, as outras 3 mortes caíram sobre ele naturalmente. Legalmente falando, de acordo com a lei australiana, cabia recurso contra o julgamento. E mais, provavelmente ele até poderia ser inocentado. No final de 2006, Leonard Fraser começou a passar mal dentro da cadeia. Ele afirmou que estava sentindo muitas dores no peito. No dia 26 de dezembro, ele foi levado a um hospital e no dia 1º de janeiro de 2007, Fraser sofreu um ataque cardíaco e os médicos não conseguiram reanimá-lo. Assim, Leonard acabou morrendo. É válido dizer, tanto Natasha quanto Scott foram penalizados por conta do que fizeram. Em 2005, ele foi condenado a 3 anos de cadeia por perjúrio. Conseguiu a liberdade após cumprir 1 ano de prisão. Além da prisão, Scott teve que pagar partes dos custos das investigações. Natasha também foi condenada a pagar uma multa por conta dos mesmos custos da investigação. Os dois se casaram em 2008 e ainda conseguiram ganhar um dinheiro
ao vender essa notícia de forma exclusiva a um tabloide australiano. Só por curiosidade, anos depois, em 2011, Scott foi preso por ter se recusado a fazer um teste de bafômetro. Depois de um julgamento e de ter se considerado culpado ao afirmar que estava tendo problemas com o álcool, uma multa foi aplicada e ele voltou a ficar livre. O falso assassinato de Natasha Ryan foi um dos casos mais bizarros em toda a história da Austrália, país cujo índice de violência é baixo. Por conta de sua fama, a história envolvendo Natasha foi parar em vários documentários e episódios de séries que lidam com casos inusitados. O vídeo de hoje fica por aqui, mas eu deixo aquele abraço bem apertado, bem forte para todos vocês e até um próximo vídeo aqui na Fatos Desconhecidos.